Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sempre que rola uma operação policial, sabe, e um smartphone ou um computador é apreendido, cria-se uma situação extremamente complexa. Com certeza. É um terreno bem delicado. Sim, e que se tornou o padrão absoluto nas investigações modernas, né? Porque, no passado, apreender documentos significava levar algumas pastas de papel e, com sorte, um diário antigo. Pois é, uma realidade bem diferente. Exato. Hoje, a partir do momento em que um celular sai das mãos de um indivíduo e passa para a custódia do Estado, uma quantidade colossal de informações viajam junto. A vida inteira da pessoa, basicamente. Literalmente a vida inteira. Estamos falando do histórico de localização minuto a minuto dos últimos 5 anos, biometria, senhas bancárias, laudos médicos e conversas familiares, sabe? Coisas que não têm a menor relação com o crime que está sendo investigado. E que acabam descarregadas numa mesa de delegacia, não é? É exatamente isso. O grande desafio que paira sobre a justiça hoje é como garantir que essa montanha de dados íntimos não seja usada como arma política. Nossa, sim. Esse é o ponto. Ou, não vaze para a imprensa e acabe destruindo a reputação de pessoas antes mesmo de ter um julgamento. E o vácuo jurídico em torno dessa questão, historicamente, sempre foi um terreno minado. Totalmente. Até muito recentemente, os critérios para o manuseio desse tipo de material digital dependiam quase inteiramente do bom senso de quem estava na ponta da linha. O que é assustador se a gente pensar bem. Muito, porque não havia uma padronização arquitetônica ou, de software que fosse rigorosa no sistema de justiça como um todo. Certo. O que não apenas criava uma vulnerabilidade colossal para a privacidade do cidadão, mas também gerava um monte de brechas. Brechas para defesa, imagino. Exato. Advogados de defesa pediam a anulação de provas a todo momento, argumentando que o celular poderia ter sido bisbilhotado ou adulterado no meio do caminho. E faz sentido, né? Sem protocolo, fica impossível provar o contrário. Ficava a palavra de um contra do outro. Bom, o tema central da nossa análise detalhada de hoje foca justamente na tentativa de resolver esse caos. O foco é o Projeto de Lei 1516 de 2026. Um projeto bem ambicioso. Muito. Ele é de autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior e foi apresentado lá no final de março de 2026. Sim, e o texto propõe uma mudança que eu diria que é radical. Radical na forma como a polícia, o Ministério Público e o Judiciário lidam com os nossos aparelhos após uma apreensão, né? Exatamente. A missão da nossa conversa aqui é dissecar as engrenagens dessa proposta. Que tenta criar uma verdadeira fortaleza digital no Brasil. Uma definição perfeita, uma fortaleza digital impondo regras bem rígidas. E consequências severas, pelo que eu vi. Tudo para proteger a intimidade de quem tem um dispositivo confiscado. Porque a proposta vai muito além de uma simples cartilha de boas práticas, sabe? O texto exige uma reestruturação física, tecnológica e de procedimentos bem pesada na relação do Estado com o dado pessoal alheio. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque, para visualizar como essa fortaleza funcionaria na prática, a gente precisa olhar para o momento exato em que a polícia recolhe o aparelho. O momento zero da apreensão. Isso. Porque no imaginário de quem acompanha séries policiais e tudo mais, a gente ainda acha que as provas vão parar numa daquelas caixas de papelão pardas. Empilhadas num depósito úmido, né? Com uma etiqueta escrito à mão com canetão. Mas o projeto de lei quer enterrar essa imagem de vez e exige a criação da chamada sala-cofre e do cofre digital. O que é fascinante aqui é que a transição proposta é de um paradigma analógico para um rigor de certificação de nível internacional. Uau! Mas o que é exatamente essa sala-cofre? Então, não é apenas uma sala comum com uma fechadura um pouco melhor. A definição técnica exige uma instalação física certificada. Tipo cofre de banco mesmo? Sim, com um controle biométrico de acesso, monitoramento contínuo e barreiras físicas contra qualquer tipo de intrusão, ou até desastres naturais. Caramba! E o cofre digital? Já o cofre digital é o ambiente lógico, sabe? É o servidor onde os dados que foram extraídos vão morar.
E esse servidor precisa ter criptografia de ponta. Entendi. Mas a espinha dorsal de tudo isso é o que a lei chama de cadeia de custódia eletrônica, que é para garantir o histórico, certo? Exato. O objetivo é criar um inventário digital onde é humanamente impossível alterar o passado. E pelo que consta nos relatórios técnicos que embasam o projeto, isso é feito através de logs imutáveis, autenticação multifatorial e assinaturas digitais qualificadas. Traduzindo isso do jargão de TI para o mundo real, Isso, por favor. significa que não basta o investigador colocar uma senha simples, tipo 123456, para acessar o disco rígido apreendido. Ufa, ainda bem. Ele precisa de uma combinação de fatores. Talvez a senha dele, mais um token físico conectado ao computador. Tipo aqueles de banco. Isso. E a confirmação através de um certificado digital criptografado que atesta sem sombra de dúvida que foi o agente tal que abriu aquela pasta. E o sistema registra tudo, né? Vai registrar o segundo exato, a geolocalização e a identificação do agente. E grava isso de uma forma que nem o próprio administrador do sistema consegue apagar depois. Sensacional. Mas e o arquivo em si? Como provar que ninguém mudou uma vírgula lá dentro? Para garantir que a prova não foi alterada, a lei exige a aplicação de hashes criptográficos no exato momento da extração dos dados. Olha, a ideia do hash é fascinante. Para quem não está familiarizado, funciona como uma impressão digital matemática de um arquivo, certo? Perfeitamente. Então, se um investigador copia um disco rígido de 1 terabyte, o software gera um código longo, uma string de letras e números. Isso mesmo. E aí, se meses depois alguém abrir um arquivo de texto dentro daquele disco e adicionar uma única vírgula, Ou mudar a cor de um único pixel numa foto. o código hash que foi gerado na hora vai ser completamente diferente do original. É tipo um lacre de segurança matemático. Exato. O que tira aquela dependência da confiança humana cega. Quando o caso chegar ao tribunal, a acusação e a defesa só precisam comparar o hash do dia da apreensão com o hash atual. Se baterem, a matemática prova que o material é íntegro. Ninguém plantou um documento falso ali no meio. Ninguém tem como forjar isso. Mas espera um minuto, tem um paradoxo gigantesco aí que a gente precisa analisar. Qual seria? A matemática garante que ninguém mexeu no disco porque o hash prova a integridade. Só que, bem, os investigadores precisam olhar os dados para resolver o crime, né? Com certeza. E o próprio projeto de lei diz que o Estado é obrigado a aplicar uma, como é o termo, redação técnica. Isso, redação técnica. Ou seja, colocar uma tarja preta virtual sobre os nomes de pessoas inocentes ou ofuscar dados sensíveis antes que aquilo vá para o processo. Mas se a polícia altera o arquivo para ofuscar um nome, o hash vai quebrar. Como o sistema resolve essa conta que não fecha? Essa é a grande sacada da forense digital que a lei acaba absorvendo. O material original apreendido, aquele que gera o primeiro hash, nunca é analisado diretamente. Ah, entendi. Fica guardado. Ele se torna o que chamamos de cópia dourada. Fica totalmente isolada e trancada no cofre digital, muitas vezes conectada a bloqueadores de escrita. Para que absolutamente nada possa ser gravado por cima. Exatamente. O que os peritos fazem é gerar uma cópia de trabalho. Essa segunda cópia é a que será vasculhada pela investigação. Faz sentido. E é nela que será aplicada a redação técnica, ofuscando fotos de terceiros, dados médicos e essas conversas irrelevantes. Certo. E se a defesa questionar que a versão editada foi manipulada para prejudicar o réu? Aí, o juiz pode autorizar o acesso restrito e auditado à cópia dourada no cofre apenas para revalidar a origem da prova e ver se bate. Genial. Certo, o que nos leva a um gargalo logístico que, francamente, parece o maior ponto de atrito de todo esse projeto de lei. O cronograma, né? O cronograma. Nós entendemos que a polícia faz a cópia de trabalho e aplica a redação técnica para proteger a intimidade de que não tem nada a ver com o crime. O problema é o prazo imposto pelo texto. O projeto dá à autoridade policial um prazo padrão de apenas 5 dias úteis. 5 dias úteis para separação preliminar. Sendo bem realista, a gente está falando de analisar gigabytes ou às vezes terabytes de informação. E de várias fontes, não só um celular. Exato. Eles têm que decidir o que é crime e o que é intimidade, aplicar as tarjas pretas e redigir um relatório técnico enorme, tudo sob supervisão de um juiz. É um trabalho Hércules. Pegar um smartphone atual com 512 gigabytes, lotado de vídeos de alta resolução, áudios de horas no WhatsApp, mensagens em grupos da família.
Aham. E exigir que isso seja triado de forma cirúrgica em 5 dias úteis, beira o impossível, não beira? Olha, se conectarmos isso ao cenário maior, a complexidade técnica aliada ao volume de dados modernos torna essa exigência, de fato, uma montanha gigante a ser escalada. Pois é. Mas a justificativa do projeto, que é baseada na Constituição Federal e na Lei Geral de Proteção de Dados, argumenta que o Estado não pode manter a vida privada de alguém como um livro aberto. Num limbo investigativo por anos a fio. Exatamente. A intenção é forçar o Estado a agir de forma cirúrgica e minimizar os danos o mais rápido possível. Eu entendo, a intenção é ótima, mas a realidade da infraestrutura brasileira é, para dizer o mínimo, brutal. E aqui a gente precisa trazer a teoria para o chão de fábrica das delegacias. É o choque de realidade. Total. O projeto institui que tudo isso, esses cofres, essa criptografia, essa análise de 5 dias, vire lei no país inteiro. Em todo o território nacional. Como uma delegacia no interior do Brasil, que às vezes, sabe, mal tem viaturas com combustível ou conexão de internet estável. Vai fazer isso. É uma pergunta super válida. Eles vão ter que treinar peritos, comprar licenças de softwares forenses caríssimos e realizar uma triagem de meio terabyte em 5 dias. O risco óbvio é paralisar tudo. Gerar impunidade por pura inviabilidade técnica, né? Exato. Na tentativa de criar uma superproteção, a lei pode acabar travando justiça. O choque entre a norma ideal e a capacidade do Estado é o calcanhar de Aquiles de legislações avançadas em países com grandes disparidades, como o nosso. Com certeza. Mas o legislador costuma usar esses prazos curtos e regras bem rígidas como uma função forçadora. Uma função forçadora? Como assim? É uma tentativa de obrigar o executivo a investir em tecnologia e pessoal. Tipo, ou vocês investem ou perdem as provas judiciais e os processos caem. Entendi. É jogar contra a parede. Isso. E o projeto de lei até prevê que, em casos de complexidade comprovada, o juiz pode prorrogar o prazo de 5 dias. Ah, então tem uma válvula de escape. Tem, mas o cerne da discussão se mantém, né? O peso recai sobre uma máquina pública que muitas vezes opera no limite. Sim, e a supervisão judicial que o texto exige entra aí para dar um equilíbrio. Exatamente. O juiz atua como um fiador desse equilíbrio. Ele precisa garantir que o filtro de dados preserve o núcleo da investigação criminal sem atropelar a privacidade do cidadão. Avaliando caso a caso se a demora da polícia é negligência ou limitação técnica real. Perfeito. O que, pelo menos na teoria, transforma a invasão de privacidade num evento com escopo e prazo de validade controlados por um magistrado. Exato. Mas, bom, uma vez que essa cópia de trabalho higienizada e focada apenas no crime está pronta, a proposta vira os canhões para o cenário das batalhas institucionais. Essa parte é polêmica. Muito. O que acontece quando outras esferas de poder decidem que também querem dar uma olhadinha nesses discos rígidos? Ah, o gargalo do acesso político. Isso. E a mira do projeto foca pesadamente no poder legislativo, através das comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. O controle do fluxo da prova para fora da esfera puramente criminal é um ponto de extremo impacto nesse texto. Aham. A lei veda de forma categórica que cópias integrais ou acessos irrestritos ao material apreendido sejam fornecidos a comissões parlamentares. Ou órgãos de controle administrativo também, né? Sim, a não ser que exista uma autorização judicial prévia, expressa e detalhadamente motivada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque isso muda o roteiro de um teatro político ao qual o país se acostumou. Muda bastante o jogo. Basta ligar a televisão durante grandes investigações para ver aquele cenário clássico de CPI, sabe? Um parlamentar inflamado, batendo na mesa. Exigindo o compartilhamento integral da quebra de sigilo, da apreensão dos computadores do suspeito. Pois é, o projeto coloca uma barricada de concreto no meio do caminho. Isso soa como colocar um cadeado nas informações que os políticos adoram demandar de forma explosiva na TV. Sim. Mas isso não acaba enfraquecendo as investigações parlamentares? Se a gente analisar de forma imparcial o texto da justificação do projeto, o intuito legislativo não é impedir as apurações do parlamento. Certo. O objetivo é equilibrar forças e evitar o que eles chamam de pescarias em águas turvas. Pescarias em águas turvas. Boa expressão. É.
Porque, historicamente, a transferência de discos rígidos completos para um ambiente político pulveriza o controle sobre o dado. E aí vaza tudo. O risco de vazamentos seletivos para a mídia, sabe, de diálogos íntimos que são super embaraçosos, mas irrelevantes criminalmente, atinge níveis muito críticos. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Exatamente, exige-se proporcionalidade para garantir a segurança jurídica da autoridade detentora e evitar crises institucionais. Entendi. O parlamentar não pode mais pedir o HD inteiro para ver se encontra algum escândalo aleatório lá no meio. Não mais. Ele vai precisar dizer exatamente o que procura. Solicitar ao juiz a comunicação específica entre o investigado e a empresa X no período Y. Então exige-se técnica, né? O que é ótimo. E o projeto, inclusive, tenta proteger a autoridade policial que fez a apreensão original. Sim, tira a pressão de cima do delegado. O delegado não precisa mais ceder a pressões políticas com medo de ser acusado de atrapalhar uma CPI. A bola agora fica com o judiciário. O juiz tem 10 dias úteis para decidir. Exatamente. E a proposta ainda cria um mecanismo bem interessante de transparência, o sumário público. Sim, o sumário público é essencial aí. Toda autorização de compartilhamento precisa ser publicada, detalhando o que foi liberado e por quanto tempo, mas, claro, sem revelar os dados sigilosos em si. É uma forma de permitir o controle social das decisões judiciais sem violar o sigilo da investigação. Entendemos como o material entra no sistema e como o acesso a ele é restrito, mas o que acontece no final da linha? Ah, o ciclo de vida da informação. Isso. O que ocorre quando a investigação encerra ou quando o juiz atesta que, sei lá, 90% do conteúdo do celular não tem utilidade nenhuma. A permanência eterna de dados ociosos nos servidores do Estado é um risco sistêmico, né? Demais. E a proposta constrói o que a gente pode chamar de um botão de autodestruição implacável. Um botão de autodestruição, gostei. Os dados considerados irrelevantes devem ter um destino obrigatório ou são devolvidos ou precisam ser destruídos num prazo máximo de 180 dias. Uhum. Mas olha, destruir dados no mundo real não é a mesma coisa que num filme de espionagem onde a fita se autodestrói saindo fumaça. Quem dera fosse tão fácil. E muito menos é simplesmente arrastar a pastinha para a lixeira do computador, né? Nossa, não, de jeito nenhum. A exclusão comum que a gente faz em casa apenas remove o endereço do arquivo do índice do sistema. Aham. O dado em si continua lá, gravado no disco ou nos chips de memória, e pode ser facilmente recuperado por um software forense de prateleira. Então como é que a lei manda fazer isso de verdade? A lei exige a comprovação técnica da eliminação física e lógica. Tá, e qual a diferença? A eliminação lógica requer que softwares específicos sobrescrevam os setores do disco onde aquele dado estava. Eles gravam sequências de zeros e uns múltiplas vezes. Até virar uma bagunça ilegível? Até que o dado original se transforme em ruído irrecuperável. Mas, quando a sobrescrita não é segura o suficiente, o relatório tem que atestar a destruição física. Destruição física? Tipo quebrar as coisas? Literalmente triturar os pratos do disco rígido ou os chips do celular. E o Estado é obrigado a entregar um laudo pericial gigantesco, provando qual método usou e que o dado sumiu. Caramba, isso garante a paz de espírito documentada de que aquelas fotos pararam de existir no universo. Com certeza. Porém, e isso levanta uma questão crítica, leis rígidas são apenas papéis se não existirem consequências reais para quem as burla. Exatamente, as garras da lei. O que impede um servidor público mal intencionado de contornar todas essas tecnologias, puxar o celular do bolso e tirar uma foto da tela do computador para vazar informações? É o fator humano, né? E o texto aborda isso com uma agressividade punitiva inédita no setor público. Inédita como? O arcabouço pune o desvio em 3 frentes simultâneas: administrativa, civil e criminal. O peso recai fortemente sobre o servidor público. Uhum. No âmbito administrativo, o vazamento pode acarretar desde multa funcional até a demissão imediata do serviço público. Bom, demissão mesmo. Sim. E no âmbito criminal, inova-se ao determinar que a divulgação não autorizada acione as normas relativas à divulgação de cena de nudez sem consentimento. Espera, sério?
Eles equiparam o vazamento a tipo pornografia de vingança? Basicamente isso. O legislador decidiu que o peso sobre a liberdade de quem decide usar as informações como moeda de troca ou por sensacionalismo passa a ser extremo. Faz todo sentido. Um vazamento destrói vidas de uma forma parecida. E a grande alteração estrutural aqui, sabe, é a retirada do monopólio da apuração de dentro da própria delegacia. Como assim? A lei impõe que qualquer incidente de vazamento seja comunicado imediatamente ao Ministério Público e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ah, então o chefe da delegacia não pode mais instaurar uma sindicância interna em sigilo e tentar abafar o caso ali mesmo. De jeito nenhum. A lei tira o controle exclusivo deles e, adicionalmente, exige-se a contratação de uma auditoria técnica independente. Trazendo órgãos e peritos de fora para vigiar os vigilantes. Exato. Criando um ambiente onde aquele acobertamento corporativista se torna praticamente impossível. É um desestímulo fortíssimo. Bom, vamos fazer um apanhado geral rápido aqui. O PL 1516 de 2026 desenha um cenário onde os nossos dispositivos deixam de ser um livro aberto nas mãos do Estado, né? Sim, viram ativos altamente protegidos. Abrigados em cofres digitais com hashes imutáveis, redatores técnicos forçados a atuar num prazo de 5 dias, limites rígidos para políticos em CPIs e a ameaça de demissão para quem vazar algo. É a tentativa de criar civilidade num ambiente digital árido. Exato. E para qualquer pessoa que possua um smartphone, ou seja, todos nós, isso representa um escudo essencial na fronteira entre a segurança pública e a privacidade. Sem dúvida. Ao olhar para essa proposta, fica evidente que é um reconhecimento institucional tardio, mas muito necessário. Com certeza. No momento em que um celular é confiscado, não se está apreendendo um objeto. Está se apreendendo a extensão da memória, dos relacionamentos e da mente do indivíduo. E a forma como o Estado trata isso define o grau de respeito à democracia. O texto delineia um futuro onde a coleta forense não pode ser desculpa para violação crônica de privacidade. Mas olha, há uma consequência não declarada nesse cenário que merece uma reflexão profunda antes da gente finalizar. O prazo de 5 dias, né? Isso. O projeto diz que, uma vez aprovada a lei, haverá um período para adequação. Mas será que as delegacias terão orçamento, tecnologia e pessoal? É o que a gente comentou sobre o gargalo logístico. Exato. Vimos o desafio brutal que é analisar 0,5 terabyte de conversas em apenas 5 dias úteis. Se o prazo é inexorável e os humanos são limitados, os órgãos de investigação vão recorrer ao que o mercado já faz. Inteligência artificial. Exatamente. Para cumprir as metas dessa lei, sistemas automatizados inevitavelmente precisarão varrer o conteúdo dos nossos celulares, Numa velocidade assombrosa. classificando o que é indício de fraude, o que é nudez, o que é conversa de família, tudo por IA. E isso é assustador, de certa forma. A intenção é proteger a nossa privacidade dos olhos humanos curiosos do Estado. Mas a solução prática pode envolver alimentar a vida inteira de um suspeito num grande modelo de visão computacional gerido pelas polícias. Uma caixa preta tecnológica. Sim. E a grande pergunta que fica para quem acompanha a gente ponderar é: ao exigirmos velocidade extrema e impessoalidade na proteção da nossa intimidade, estaremos confortáveis em delegar a uma máquina o poder de julgar e classificar os segredos mais profundos das nossas vidas? É um paradoxo gigante. O projeto pode proteger os dados dos humanos, mas a que preço perante as máquinas? Fica aí a reflexão para continuarmos debatendo. E até a nossa próxima análise detalhada. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!